Olá, meus amigos do canal Arregui, um bom feriado de 21 de abril a todos. Espero que aproveite esse feriado e fiquem em casa, já que as normas das organizações de saúde dizem para a gente ficar em casa, para não tentar espalhar esse coronavírus por aí. Apesar de alguns irresponsáveis e moleques estarem fazendo exatamente o contrário, lamentavelmente alguns deles com autoridade de presidente da República, não é? Enfim. Mas neste 21 de abril, eu quero homenagear um trio de mineiros ilustres cujos nomes de guerra começam com a letra T e que encontraram a morte neste 21 de abril, ou em 21 de abril, né? Não deste, num 21 de abril. O primeiro deles, que dá nome ao feriado, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, morto em 1792. Por causa da Conjuração Mineira. O segundo, em 1985, horas depois da primeira vitória de Ayrton Senna na Fórmula 1 no GP de Portugal, sob chuva no Estoril, Tancredo Neves, que se preparava para ser presidente do Brasil, era o presidente eleito indiretamente, na véspera da posse foi internado com problemas intestinais, dos quais não veio a se recuperar. Faleceu já à noite do dia 21 de abril, um domingo de 1985. E o terceiro, que não fez história política como Tiradentes e Tancredo, mas fez uma história no mundo do entretenimento, do esporte, do futebol, que foi Tele Santana da Silva, morto em 2006. Ele que teve uns problemas de saúde no São Paulo, no começo de 96, uma década antes. E o estado de saúde dele veio se agravando, ficou diabético, teve que amputar parte dos dedos do pé, foi ficando definhando, teve AVCs, coitado do Tele, sofreu nos 10 anos finais de sua vida e nos deixou em 21 de abril de 2006, nos deixando um grande legado do futebol. Poucas pessoas conheci em minhas mais de 4 décadas de profissão que tiveram tanta honradez, tanta convicção de seus ideais no campo de futebol, tanta certeza do que queriam. E, curiosamente, foi o único personagem que conheci nessas mais de 4 décadas dedicadas ao futebol que foi criticado, não pela maioria, mas por gente respeitável, por procurar fazer a essência do gol, do futebol. Procurar o gol, procurar o futebol ofensivo. Foi por muita gente crucificado ou enforcado por isso, em 82, porque o Brasil perdeu a Copa do Mundo para a Itália, que tinha uma grande seleção. Esperava-se o título, o tetracampeonato do Brasil ali então, que tinha uma belíssima seleção montada pelo Tele. E a Itália, que tinha um grande time também, não tão envolvente, mas com grandes jogadores de alto nível também, venceu aquele 3-2 do Sarriá, naquele 5 de julho de 82, em Barcelona. E decretou, para muitos, a morte do futebol arte. Para mim, não. Ali o futebol arte foi combatido, houve uma disseminação do futebol de resultados a partir dali, que também não traduziram efeito. Né? Nas Copas de 86, com o próprio Tele, ele foi mais pragmático do que 82, o time dele era mais compacto, tudo. Não foi também campeão, parou na mesma colocação, 5º lugar. Em 90, ficou até mais longe do que isso, ficou em 9º lugar, não passou das oitavas. O time Lazzaroni também, um time pragmático, do Sebastião Lazzaroni, outro mineiro aí, né? E veio a ganhar o título em 94, uma seleção um pouco subestimada por alguns, porque não praticava futebol lindo de encher os olhos, mesmo porque um jogador que seria capaz de dar um toque de classe ao time, que era o Raí, então capitão do time, não foi bem naquele Mundial, perdeu a posição para o Mazinho, um jogador mais correto de composição, e o time fazia do toque de bola, não da defesa, não confunda, toque de bola, sempre com a posse de bola, o seu ponto forte. E veio a ganhar porque tinha um jogador iluminado com Romário, tinha jogador como Bebeto, um Aldair soberbo na zaga, um Tafarel impecável no gol, jogadores decisivos de personalidade como o Branco. Então veio a ganhar um tetra que foi sofrido por causa dos pênaltis, mas ganhou, né? Mas eu quero dedicar esse feriado principalmente ao terceiro personagem aí, o Tele Santana, porque eu conheci, convivi de perto com ele e vi que era um técnico honrado, era um técnico que procurava fazer do futebol uma coisa bonita, envolvente, de toque de bola e procura do gol.
Muitos dizem que ele não gostava de treinos táticos. Realmente ele não gostava, não. Ele talvez até exagerasse mesmo nos treinos de coletivo. Diariamente tinha coletivo. Mas nesses coletivos, que ele interrompia o tempo todo para chamar a atenção de um ou de outro, chamar a atenção pela melhor maneira de bater na bola, de cruzar, de finalizar, de repetir uma cobrança de escanteio, muitas vezes, ou cobrança de falta ensaiada, várias vezes ele parava o coletivo para falar do jeito que ele queria. Então ele interrompia o tempo todo o coletivo, fazia de um aspecto do coletivo uma análise tática, né, uma abordagem tática. E seus times, ele gostava que o pianista tinha que praticar todo dia. Ele fazia dessa prática o seu modo de ação. E os times dele tinham uma cara de time, uma cara de conjunto. Podia perder, porque o futebol comporta derrotas. Eu já analisei 82 em outro comentário aqui neste canal. Então não vamos nos deter mais em 82. Mas ele fazia disso, futebol bonito, agradável de se ver. Era um técnico que deixou esse legado. E ele que era um discípulo de um técnico que não tinha fama de ofensivo, que era o Zezé Moreira, técnico que o dirigiu e o lançou no Fluminense. Mas ele herdou do Zezé o apego à disciplina, ao comando, à personalidade de se impor diante de seus comandados, a cobrança sistemática de aplicar bem os fundamentos do jogo. Então o Tele brilhou muito nesse aspecto. Foi um notável treinador nesse aspecto. E ele corrigiu, entre aspas, a injustiça histórica de ter sido considerado como um perdedor por causa das derrotas nas Copas de 82 e 86, como se a seleção não tivesse perdido outras, 74, 78, 90, né? Atribuíram muito ao Tele. E ele perdeu o título carioca pelo Flamengo, né, em 89, para o Botafogo, embora o Flamengo tivesse mais time, o Botafogo estava com um conjunto mais apurado, já estava invicto no campeonato, ele foi campeão com aquele gol do Maurício, depois de 21 anos de jejum. Então o Tele, no São Paulo, encontrou o campo fértil para, enfim, conquistar a glória que ele fizera por merecer na seleção. Levou o São Paulo a um bicampeonato, a um campeonato brasileiro de 91, a um bicampeonato de Libertadores de 92, 93, a uma Supercopa Libertadores que reunia todos os campeões das competições em 93 e ao bicampeonato mundial em 92 em cima do Barcelona de virada, Barcelona do Cruyff, e em 93 em cima do Milan, não de virada, mas sempre estando avantajado no placar, sabendo fazer futebol ofensivo, procurando o gol, de toque de bola, busca incessante de intensidade. Então, esse é o Tele Santana, personagem a quem eu dedico este comentário. Lembrando dos 3 T's mineiros, né, Tiradentes, Tancredo e Tele, homenageio aqui só pelo aniversário de 65 anos de um 4º T, um jogador lançado pelo próprio Tele, Toninho Cerezo, um volante moderno, que fazia jogava de intermediária a intermediária, como gosta de destacar o Tostão, impunha o ritmo e a velocidade aos times que defendia e conseguiu brilhar com as camisas do Atlético, da Roma, da Sampdoria, campeão italiano, né, da própria seleção brasileira, do São Paulo e até da dignidade a camisa do Cruzeiro, que ele vestiu no final da carreira, passou também pelo Paulista de Jundiaí, pelo América, mas destacou-se mais no Atlético, o Galo, na Roma, na Sampdoria, no São Paulo e na seleção. Por que não? Então, este 4º T também me ajuda a homenagear esses mineiros ilustres, no dia também que completa 60 anos de Brasília, cidade criada por um presidente mineiro, JK, que escolheu a data de 21 de abril justamente de propósito para coincidir com o feriado de Tiradentes. Então, a todos esses T's ilustres, as nossas reverências. E fiquem com, inscrevam-se no canal Arregui.